Boa tarde, amadas, graça e paz a todos vocês. Que bom poder estar aqui um pouquinho com vocês, falando, né? Hoje, né, ainda tá bem inchado os dois lados onde eu fiz a cirurgia. Os pontos estão aqui, tá roxo ainda, né? Tá com hematoma, ainda sinto algumas dores, ainda tenho dificuldade para falar, né? Mas graças a Deus, né? Estou aqui para a glória dele, amém? Hoje nós vamos falar sobre a lição 35, que fala bem alimentada, né? Eu que tô comendo caldinho aqui, né? Eu tô vendo o que que é estar bem alimentada e assim só um pouco alimentada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O mundo só veio a existir porque foi criado por meio da palavra. Aliás, não são 2 nem 3 versículos que a Bíblia destaca sobre a importância e o poder das palavras, né? O Senhor nos instrui a isso, né? Que há poder nas nossas palavras quando falamos em relação à nossa própria vida ou à vida de outras pessoas. Morte e vida estão sob a custódia da língua. Podemos trazer palavras de vida para a nossa vida, palavras de morte também, e para outras pessoas também. Por isso, quando falarmos, vamos falar da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus sempre diz. Não é por acaso que Tiago escreveu: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos, não é um ou outro, todos nós tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo, né? Quantas de nós já tropeçamos em falar coisas que ao momento a gente fala assim, nossa, eu não deveria ter falado isso, não deveria, e agora como que eu resgato isso de volta? Não resgata. Uma vez falado, uma vez lançado, né, nas redes sociais, você não pega aquilo lá de volta. Ele vai embora e você não pega mais. A palavra tem capacidade de criação, né? Isso aqui me chamou muita atenção, porque quando meus filhos eram pequenos, eu fiz um curso que chamava Criando Filhos à Maneira de Deus, né? E lá tinha aulas falando, olha, observe como vocês falam com seus filhos, como vocês corrigem, que palavras que vocês usam, porque isso está sendo, né, fazendo com que eles sejam construídos com palavras de bênção ou de maldição. E eles vão levar isso para a vida toda, né? Então, prestar muita atenção. Por quê? Porque ela tem a capacidade de criar sentimentos, criar emoções, criar situações através das nossas palavras. É capaz de gerar o bem e o mal. Olha só, gerar, né? Dependendo daquilo que a gente fala, a gente vai gerar só coisa ruim, né? Como o nosso pastor fala, se edifica, fala, se não edifica, cala. Não fale, guarde para si mesmo, vá conversar com Deus, mude a maneira das palavras. Construir ou destruir, decretar, sentenciar, prender ou libertar. Olha só, né, o que as palavras podem fazer na nossa vida. Pode construir algo ou destruir, pode decretar, né? Quando você olha para uma pessoa, uma criança e fala assim, olha, você é burro, vai ser burro a vida inteira. Olha a palavra de decreto que a gente está jogando em cima dessa criança, né? Sentenciar. Olha, daqui para frente, não adianta que você não vai melhorar de vida. Olha as palavras, prender ou libertar. O que nós temos feito com a nossa boca? Justamente por esse motivo que Cristo é a palavra encarnada, o verdadeiro pão que desceu do céu e consegue trazer direção e nutrição a almas dos seres humanos. Estava ouvindo uma ministração esses dias, vendo um estudo, né? E falava sobre isso, né? Que aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Esses mostram que o amam, né? Então, quantas das vezes nós demonstramos falta de amor por Deus através das nossas palavras? Porque se ele fala que através das nossas palavras tem que ser gerado bênção e não maldição, por que temos feito isso ainda, né? Então, a gente ama Deus verdadeiramente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Somente Jesus pode saciar a nossa alma, não tem mais nada. Por mais que a gente fale em palavras, fale, espere algo das pessoas, só o Senhor pode saciar a nossa alma. Mas além do Cristo encarnado, o Pai nos deixou as Escrituras, a sua palavra escrita e documentada, né? Então tá ali, né? Ele pode até não nos falar hoje pessoalmente, né? Às vezes não ter sonhos ou falar no louvor, mas a palavra dele é constante na nossa vida, né? A Bíblia está em nossas mãos o tempo todo. A palavra de Deus está em todo o tempo. Nossa, como esse negócio repuxa. Parece que, sabe o que parece? Parece que eu tô com aquele pino igual do Frankenstein, assim, ó. Que o parafuso tá apertado, tá meio doidão. A Bíblia é nosso manual de fé. Nela encontramos as respostas para absolutamente tudo de que precisamos. Tudo. Quando fala tudo, é tudo. Então, se nós não achamos resposta para aquilo que estamos perguntando a Deus, é porque não estamos lendo a palavra. Tá tudo escrito ali. Sobre o que nós achamos, né? Quais são as respostas que nós achamos dentro da Bíblia? O que precisamos sobre Deus, identidade, relacionamento, criação de filhos, trabalho, caráter, natureza, liderança, sexualidade, esperança, fé, destino, futuro, morte, felicidade, amor, família, vida, luto, cuidado com o espírito, alma e corpo, certo e errado, prosperidade, inteligência, virtudes, medos, ansiedades, perdão, fofoca e qualquer outros temas podemos encontrar nas Escrituras. Já está tudo escrito ali. O Senhor não tem nenhuma nova revelação sobre certos assuntos, a não ser certos assuntos que Ele quer tratar individualmente com alguma pessoa, né? Mas tudo que nós buscamos está escrito ali. Então basta ler a palavra e usar a palavra do Senhor. É como disse o renomado pastor evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Ela já sabe até o nosso futuro. Então tá tudo escrito ali, basta a gente estar ali junto e ouvindo o que Deus quer falar e obedecendo, né? Não adianta nada só ouvir, ler e não praticar a palavra. Tratando-se de alimento, não podemos esquecer da mesa da qual escolhemos nos assentar. A mesa da qual Daniel decidiu comer, definir seu nível de revelação e influência sobre o tempo da crise. Então, peraí, onde eu quero me assentar hoje? Quais mesas eu vou me assentar? Com quem eu vou conversar? Quais mensagens eu vou ouvir? Qual eu vou enviar? Tá tudo ali, tá? Nossa escolha, nós escolhemos, né? Quando falamos de pessoas que ficam assistindo televisão ou vendo essas notícias, né? E depois passam mal com tudo isso. Por quê? Escolheu se alimentar daquilo, né? Esses dias, não sei se vocês viram, mas teve uma notícia sobre um balão, né? 22 pessoas entraram dentro do balão e o balão pegou fogo e caiu. E 8 pessoas morreram. E aquilo abalou meu coração, né? Eu tava passando no Insta e eu acabei vendo essa notícia. E aquilo, sabe, de domingo para segunda encheu minha cabeça, sabe? À noite eu não passei bem. Por quê? Porque vi uma coisa que realmente não fez bem, né? Posso ver, orar, entregar aquilo e acabou, mas não pode me alimentar, essas coisas. As mesas às quais você se assenta hoje revelam muito a seu respeito, né? As pessoas observam demais em quais mesas nós estamos, né? Às vezes a gente acha que ninguém tá vendo nada, né? Mas não, principalmente nas redes sociais, né? Onde se posta tudo, né? E quando conversamos, né, com algumas pessoas, é muito nítido ver quais as motivações que existem dentro do coração, né? Então a gente já começa a enxergar em quais mesas tem se assentado, mesas de mentiras, mesas de fofocas, mesas de murmuração,
né? Mesas de tristeza, de ansiedade. Então a gente já sabe pelo que está sendo alimentada aquela carne. Suas escolhas hoje definem onde estará amanhã, né? Então, tem que ser intencional, como nós já falamos, né? Nós temos que viver intencionalmente na presença do Senhor, porque Ele tem um plano e um propósito para a nossa vida. E nós escolhemos como vamos atingir o plano que o Senhor já nos mostrou, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Vamos ser intencional, porque o amanhã certamente chegará, né? O que nós podemos fazer é hoje, o hoje. Nós escolhemos hoje. O futuro a Deus pertence. Vai parecer que você está perdendo enquanto costura silenciosamente as renúncias da sua vida, né? Quantas coisas nós temos renunciado em favor do reino de Deus? Quantas que ninguém sabe e que nem possam imaginar mesmo, porque quando renunciamos a algo, renunciamos pelo Senhor, pelo favor do reino do Senhor. As renúncias não são para a gente ficar expondo, colocando para todo mundo saber. Não sei que Deus fale, olha, comente, fale, para que os outros vejam que é possível sim fazer renúncias por causa de mim. Então falamos, senão também nos calamos da sua história, mas alguns nãos de hoje serão sims de amanhã, né? Então existem nãos nas nossas vidas que são para nos proteger, né? Os nãos de Deus são para nos proteger, né? Às vezes a gente está então com vontade de tantas coisas, de repente vem um homem e fala: "Não, você não vai, não deu certo". E aí? Se a gente acredita na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, então, não é homem, não é situação, não é tempo, não é nada. É a mão de Deus me conduzindo, né? É a palavra de Deus sendo agida, não sei nem se existe a palavra. É a palavra de Deus agindo na minha vida, tá cooperando para o meu bem. O não que o Senhor falou, falou, né? Vocês me conhecem, né? Algumas já me conhecem há mais tempo. Se fosse, né, um tempo bem atrás na minha vida, chegasse sábado passado, né, e eu ficasse sabendo que não iria dar para fazer o encontro de mulheres, eu ia me descabelar, né? Já falando de descabelar, vou falar sobre outra coisa. Eu fui pro hospital, né, para fazer a cirurgia. Fui com o meu cabelo lisinho agora. Hoje ele tá uma bucha ainda. Tava lisinho, né? Arrumei direitinho. Falei assim, né? Vou ficar lá, tudo deitada, né? Deixa eu arrumar meus cabelinhos, né? Fui tudo. Gente, a hora que eu saí, acordei da anestesia, o meu cabelo tava uma bucha desse tamanho, mas uma coisa dura, dura. Daí eu falei pro Márcio assim, Márcio, o que fizeram no meu cabelo, Márcio? Que tava um bombril, apertava, aquele negócio tava duro e não penteava, não tinha como pentear aquilo, né? No entanto que eu fiquei até sexta-feira à noite no hospital, meu cabelo daquele jeito. E a hora que eles me deram alta, eu não conseguia fazer um rabo de cavalo, eu enrolei um birote na cabeça com aquele negócio duro e vim embora, pus a touca da minha blusa e vim embora, né? Porque daí eu perguntei pro médico, falei, o que vocês fizeram no meu cabelo usado? Teve que enxaguar, né? O seu ouvido tudo com, ai, esqueci, com soro, né? Então virou aquela bucha lá, né? Então, né, o que que acontece? Eu até perdi a noção, você que estava falando isso, né? Que às vezes o Senhor fala não para as nossas vidas, né? E aí a gente tem que entender que o não de Deus serve para nos proteger, né? É ele que cuida da nossa vida, né? E o que que a gente tem que aceitar? E os sims que o Senhor falar é da vontade dele, não é verdade? Então, né, não é tudo, não vai ser tudo conforme a gente quer, conforme a gente pensa, a gente só tem que dar graças a Deus, né? A palavra dele diz isso, né? Em tudo dai graças, né? O meu Deus é maior em todas as coisas, né? E esse é o plano do Senhor, ele tem aonde nos levar e a gente só tem que aceitar o tempo dele. A mesa definiu Daniel e guardou a sua identidade, né? Se vocês quiserem ir lá ler
a história de Daniel, né? A palavra de Daniel, ela é muito preciosa, nos ensina muito, é muito verdadeira, é muito atual para a nossa vida, né? Como realmente, né, a identidade dele foi conservada no meio daquele lugar onde ele tinha sido levado para um cativeiro, onde se adorava outros deuses, né? E ele não, ele continuou firme, se consagrando e obedecendo à palavra do Senhor. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete, né? Mefibosete, ele era filho de Jonas, né? Jonatas, né? E era da linhagem de Saul. E na época, quando estava tendo guerra, estava vindo matar, né? Uma empregada pegou Mefibosete e saiu correndo para não matarem ele. No fim, derrubou no chão, Mefibosete ficou aleijado, né? E o que que acontece? Ele era do reinado de Saul, era para ele estar dentro do palácio. E ele foge, vai para uma cidade. Davi assume o trono e depois de muito tempo ele fala: "Olha, tem algum parente de Saul ainda? Eu quero honrar essa vida." E lembra-se de Mefibosete e aí manda buscar. Então aquele que estava lá largado, né? Ninguém ligava mais para ele, ninguém nem dava conta de quem ele era, foi sentado à mesa do rei novamente, né? Deus se lembrou dessa pessoa e trouxe ela novamente para sua mesa. A mesa deu estratégias a Esther, né? Esther fez um banquete, né, para poder falar com o rei, né? Então, olha só a estratégia que existe na mesa, né? A mesa dos discípulos de Emaú trouxe revelação. A gente tem falado muito de mesa, né? Quanto tempo de mesa temos passado com o Senhor e com outras pessoas, e principalmente o que temos falado nessas mesas, né? Tem trazido honra ao Senhor ou desonra, né? Então, né, ali Emaús trouxe revelação. Eles se sentaram e quando, né, o Senhor partiu o pão, foi revelado a eles quem ele era. São passagens maravilhosas, né? Que eu aconselho vocês a lerem mesmo. Vão lá, ler, é maravilhoso. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar, mesmo diante de seus inimigos, né? Na mesa de Davi também tinha os inimigos sentados, aqueles que falavam que eram amigos, mas era transbordante, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. Às vezes as mesas são bonitas, são desejosas, mas não é para você, não é para mim, não está no nosso tempo de estarmos nessas mesas. É o Senhor que nos conduz por onde Ele quer que nós sejamos conduzidas. O banquete no qual você debruça vai defini-la. Aquilo que eu e você estivermos comendo, né, vai surgir uma hora para outra para fora e vai definir quem nós somos. Então vamos prestar atenção do que nós estamos nos alimentando. A palavra é alimento. É a palavra que é o alimento. Se passamos o dia inteiro rodando nas redes sociais, aquilo ali vai nos alimentar? Não vai, né? E pior ainda, é aquela palavra que eu falei para vocês: nós amamos a Deus, nós cumprimos seus mandamentos. Né? E ele fala: a palavra é alimento, eu tenho que me alimentar da palavra. Se eu não me alimento da palavra todos os dias, eu vou me enfraquecer. É que nem como eu estou agora, né? Eu não tenho comido comida sólida, então eu me sinto muito fraca ainda, a resistência do meu corpo tá ruim, né? Mas eu sei que a hora que eu voltar a comer o alimento sólido, isso tudo vai passar. Né? E a palavra é isso, quando a gente se alimenta dela, mais a gente quer, mais a gente quer, a gente não quer parar, né? Porque a gente pode ler essa lição aqui, simplesmente parar nela, mas eu posso pegar cada passagem que está escrito aqui e ir ler. E vocês vão ver como vão estar muito mais alimentadas do que ler só essas 2 páginas. É totalmente diferente. Façam isso, façam esse teste com vocês mesmos. Vocês vão ver como vão se sentir depois. Mulher, nesse processo de cura das suas raízes, escolha se encher do que vai alimentá-la de verdade. Então, escolha, gente. Nós temos escolhas todos os dias. Nós escolhemos o que queremos ou não, né? Quando o Senhor fala que Ele deu livre arbítrio para nós, é em relação a essas escolhas. Escolhas que Ele já nos falou, olha, são escolhas de bem e escolha de mal. Mas é você que vai caber a você escolher. Então, se a gente pensa bem e escolhe, sempre a gente vai escolher coisas que vão ser boas para nós. Nutra-se das escrituras, vendo? Leia a palavra.
Permita que elas, escritas e encarnadas, saciem você. Quando nós buscamos a palavra a respeito de alguma resposta, algum sinal de Deus, é, alguma coisa que estamos querendo com Ele, o que que acontece? Ele vai trazer saciedade. Pode, né? Quantas vezes a gente sente e fala assim, ai, Senhor, eu não aguento mais, estou tão ansioso, Senhor, eu não aguento, perdi trabalho, né? E de repente o Senhor traz a palavra dele. E aquilo não sacia, porque a nossa alma não quer ouvir a verdade, quer ouvir qualquer outra mentira, mas não quer ouvir a verdade. Aí não se sacia, não se alimenta, e aí a busca começa em outras coisas. Assim, conforme investe tempo na leitura da palavra e permite que ela entre em seu coração, você, suas falas e atitudes são transformados. A partir do momento que você se alimenta da palavra, você vai começar a falar a palavra de Deus. Né? Como a gente fala, que às vezes a gente encontra com uma pessoa, não sabe que ela é cristã, e pelo modo dela falar, a gente já identifica. Por quê? O coração dela está cheio da palavra de Deus. E com isso poderá levar cura e nutrição a outros também, né? O que será que a gente tem dentro da nossa caixinha? Né? Isso é uma outra história. Vocês vão ficar sabendo ainda, né? Para que haja cura e nutrição na vida de outras pessoas, né? Quando alguém vem contar algo para você, quais são as palavras que você lança para ela? Qual a palavra? Você usa a palavra de Deus, usa a palavra do seu coração, né? Se o seu coração estiver cheio da palavra, amém. Mas se estiver cheio de motivações erradas, coisas enganosas, vai acabar destruindo, né? E não transformando. E venha, sente-se à mesa. Existe um lugar só seu aqui, mas não se esqueça de vir com fome. Então não adianta me sentar à mesa para comer com Jesus, né? Ceiar com Jesus, se eu tenho pressa de levantar, que a gente possa se assentar e se assentar com fome, porque certamente Ele vai nos nutrir, amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor veio mais uma vez falar no nosso coração, Senhor. Obrigado porque podemos nos alimentar de Ti, Senhor, e que possamos nos achegar com fome e sede de Ti, Senhor. O Senhor diz, Pai, que Tu és o pão da vida, Senhor, que o Senhor é o rio de água viva, Senhor, e é onde queremos beber e comer de Ti, Senhor, para que possamos nos nutrir, Senhor, para que possamos ser curadas, saradas, Senhor Deus, e avançar, Senhor, e lá na frente, Senhor, entregar, Senhor, todo esse alimento que temos recebido do Senhor na vida de outras pessoas, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor, o nosso coração, muda, Senhor, o nosso falar, Pai. Que sejamos transformadas de dentro para fora, Pai. Que da nossa boca, Senhor, só jorre, Senhor, água doce, Senhor, e não água amarga, como a tua palavra diz, Senhor Deus. Que possamos ser incentivadoras, Senhor. Que possamos contagiar as pessoas com a tua palavra, Pai, com a tua verdade, Senhor Deus. Faz primeiro em nós, Pai, e depois através de nós, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor, que tem orado pela restauração da minha saúde, Pai. Que o Senhor possa tocar a cada uma delas, o que cada uma delas também tem colocado diante do teu altar, Pai. Que elas possam ouvir a tua voz e ter respostas do Senhor, Pai. Que seja sim ou que seja não, mas que elas saibam que vieram diretamente do teu coração, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.